Boa noite. Seguindo a série de balanços, avaliações, projeções que temos feito com os poderes do Estado, o programa de hoje vai tratar de dois deles: a Assembleia Legislativa e o governo, o Executivo. Até porque estão entremeados neste momento, com uma pauta muito vasta de projetos, os interesses de um poder dependendo do outro. Em meio a essas dezenas de projetos que estão sendo votados pelos deputados estaduais até o fim do ano, queremos aproveitar a oportunidade para um encontro com várias bancadas aqui representadas para um confronto de ideias entre governistas e oposicionistas. Pelo menos com as coalizões até agora conhecidas e vividas neste instante. Ainda ontem tivemos um tema com cientistas políticos, ninguém aposta quem vai estar em que palanque em 2014. Mas esta é uma outra história. Como está o trabalho da Assembleia e do governo Tarso? Como vão indo deputados e o governador? O que foi feito e o que está ficando para trás? O que foi prometido e o que virou apenas um sonho dourado? Devaneio, o que foi realizado ou restou como quimera? O que é consenso e o que ainda é controverso? Com esta proposta na nossa pauta, começamos agora mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o deputado estadual do PMDB, Giovanni Feltes, o integrante da executiva estadual do PT, Adeli Cel, o deputado estadual pelo PSDB, Lucas Redecker, e a deputada estadual do PT, Marisa Fórmulo. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi Visa, promoção, seu cartão bate um bolão. Participe. Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar. Ambientes de linha, aqui você vive. E HSM PUC-RS, inovação e qualidade na educação executiva. Você pode mandar sua opinião, mandar seu recado para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada. A opinião do telespectador aqui tem o patrocínio de Grupo Dielo, soluções integradas em serviços de segurança. Eu começo por uma dama, como manda a melhor das etiquetas, mas além do que, governista, para que nos diga o que pretende o governo com tamanha pauta no último mês da sessão legislativa de 2013. Boa noite ao senhor, aos colegas deputados, Lucas, ao deputado... Eu ia chamar de deputada ao meu companheiro Adeli Cel, ao deputado Feltes e aos telespectadores, um abraço. Debater o trabalho da Assembleia, o governo do Estado e os compromissos de ambos os poderes é um tema bastante longo, mas eu acho que eu inicio afirmando o seguinte: o governo iniciou um programa para recuperar o Rio Grande, porque cada governo fez o seu trabalho daquilo que lhe foi possível. O nosso governo recebeu um programa concluído em cima do déficit zero e também sobrou zero para investimento no orçamento de 2011. Então, o nosso governo precisou iniciar a recuperação tanto das verbas públicas como dos recursos para investir para o desenvolvimento do Estado. Dentro da filosofia de recuperar o desenvolvimento do Estado, o nosso governo iniciou um programa que eu trago aqui uma síntese, eu até vou depois oferecer aos nossos participantes de mesa um relatório que confirma isso que eu estou dizendo com as respectivas fontes que foi publicado esta semana pela bancada do PT. O projeto de recuperação do Rio Grande do Sul é com vistas a colocar o Rio Grande do Sul no caminho do desenvolvimento novamente, visando distribuição de renda, erradicação da miséria e inserir a economia gaúcha à economia mundial,
porque o Rio Grande do Sul não integrou-se na economia mundial como fizeram outros estados do Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Eles não estão apenas fundamentados na economia nacional ou estadual, eles têm uma grande fonte de economia interligada. E quando o governo Tarso se lançou e dizia, nós queremos um Rio Grande do Sul integrado no Brasil e no mundo, este foi o caminho político também que foi seguido pelo governador Tarso. Mas nós encontramos uma economia que está com um PIB que tem 12% alicerçado na agricultura, tem 26% alicerçado na indústria e 62% nos serviços. Bem, esta diversidade de fontes do desenvolvimento econômico e ainda uma economia mais centrada no poder econômico local e regional, fez com que o Rio Grande pudesse abrir suas portas para a economia mundial. E por isso, um dos grandes investimentos, e nós temos nesse material, o Rio Grande nunca investiu tanto. O próprio setor privado prevê-se que até 2014 faça um investimento de 28 bilhões. E aqui nós destacamos a Hyundai, que está iniciando seu trabalho em São Leopoldo, em Canoas, a empresa francesa que é retomada é Alstom, a Foton, que vai ser em Guaíba, nós tivemos agora na China, eles vão implantar ali uma produção de caminhões, assim como a celulose rio-grandense foi retomada, com um dos maiores investimentos, foram 5 bilhões, o porto de Rio Grande se tornou talvez o maior porto que terá na América Latina, as tecnópolis, os parques tecnológicos, o microcrédito e também o metrô de Porto Alegre. A 448, que a presidente estará aqui na sexta-feira inaugurando, a ponte, os parques tecnológicos que serão distribuídos pelo Estado, esse conjunto que eu estou citando, que é muito pequeno, porque depois eu vou lhe deixar essa publicação que o governo do Estado fez, para que todos os que querem ver e confirmar o que eu estou dizendo, tem todas as fontes de todas as empresas privadas ou parcerias públicos-privadas, onde o Rio Grande está buscando investimentos locais, estaduais, nacionais e internacionais para integrar-se, globalizar a sua economia, para aumentar a matriz de desenvolvimento industrial. Porque a nossa grande matriz de produção é centrada na agricultura. Nós não podemos mais centrar a economia do Rio Grande do Sul numa matriz que, se o clima impede a produção, nós temos todos os setores afetados. Nós temos que expandir a matriz industrial e por isso que o governo lançou um plano de desenvolvimento industrial e tem para isto o maior índice de aplicação financeira do setor privado. A previsão, como eu disse inicialmente, é 28 bilhões. Isto quer dizer, novamente, a confiança. E o PIB do Estado está previsto chegar aproximadamente a 6%, o dobro do nacional. E a Assembleia tem sido o órgão que referendou os projetos de lei para poder fazer financiamentos. Esta pergunta que eu ia lhe fazer. Isso. O governador Tarso não faria a defesa melhor de seu governo do que a senhora está fazendo. Mas eu queria saber onde é que a Assembleia traz obstáculos ou não. Por exemplo, por que o governador mandou um projeto de RPVs e retirou? E a quantas anda o piso salarial do magistério? Bem, esses acho que são dois elementos, e eu quis colocar um macro, porque se o senhor quer que a gente esteja são, não basta olhar a unha ou o dedo do pé, é preciso ter o conjunto do corpo. Eu estou querendo expor aqui o projeto de desenvolvimento que o Estado está se inserindo, local, regional, nacional e internacional. E para isto, precisa de projetos de lei, precisa aprovar convênios, precisa aprovar programas, e nós fizemos isto. E as demais questões, aumento do funcionalismo, todos os setores tiveram aumento, inclusive os professores não chegaram a ter o piso, mas eu sou professora. Eu vejo no meu contra-cheque. Nunca tivemos 76,68%, que é o aumento que estaremos tendo até março do ano que vem. E sobre a questão dos RPVs, nós já pagamos RPVs sobre o volume mais que o dobro do último governo. E por que não se avançou na legislação? A senhora está falando há quase 10 minutos. Tá bem. É que eu tenho tanto para dizer e quero dizer... Em nenhuma campanha a senhora terá tanto tempo.
Eu quero lhe dizer que eu estou muito feliz em representar o nosso governo, que tem limites, que tem dificuldades, que tem problema de agilidade em alguns setores, mas que, de fato, está repondo o Rio Grande no seu lugar e a gente pode dizer, sigam nossas façanhas de modelo aos outros estados. A oposição pensa da mesma forma, está tudo certo assim, foi um mar de rosas, está sendo um mar de rosas a relação com os dois poderes? Não é o que eu leio nos jornais e ouço nos noticiários? Não, não é a realidade. Brito, telespectadores, boa noite. Ideli, deputada Marisa, deputada Lucas. Não é o cotidiano das nossas atuações no Parlamento do Rio Grande. É inegável que se você que está a nos assistir está imbuído de um profundo desalento em relação ao que representa o nosso hino, em termos de modelo a toda a terra, nós não estamos conseguindo mais reproduzir nesta quadra da história aquilo de um modo geral que legitimava esta composição e essa letra. Eu me lembro que em 2011, quando eu era líder da bancada do PMDB, fizemos uma avaliação do governo Tarsi do seu primeiro ano. Estávamos um tanto quanto contidos nos primeiros meses, no aguardo das ações do governo e daquilo que, de um modo geral, ele iria reproduzir do tanto quanto ele havia se comprometido no período pré-eleitoral. E naquela oportunidade, tentei cunhar uma expressão que talvez não tenha sido muito reproduzida, mas que ela nunca como agora, já passados 3 anos, é tão verdadeira. É um governo placebo. Ele engana por um certo tempo, do ponto de vista psicológico, mas isso está sustentado apenas na crença de que vai trazer melhorias para a cidadania e para o Estado, mas que, no alterar a vida das pessoas e no seu cotidiano, a percepção que você deve ter não deve ser muito diferente da minha. Pouco ou quase nada. Lamentavelmente, o governo, nesses 3 anos, Tarso Genro, PT e seus aliados, conseguiu produzir. Aliás, vai ficar uma herança que não vai ser o próximo governante que vai denunciar. Nós mesmos temos que começar a compartilhar contigo, cidadão e cidadã gaúcha responsável, com as futuras gerações. Esse governo vai deixar um rombo de 25 bilhões de reais para os próximos governadores dar conta. Vamos lá? Para vocês terem uma ideia, nós temos um déficit anual previsto para esse ano de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais. O governo gasta mais do que arrecada. Nenhuma família consegue dar conta disso por muito tempo, gastar mais do que arrecada. Só no governo do PT, para que os outros paguem. Somados a isso, o governo deu de mão em 4 bilhões e 200 milhões de reais dos depósitos judiciais, que agora, há 10 dias atrás, ampliou ainda mais para 500 milhões, além dos 4 bilhões e 200. Quase 5 bilhões. Pode ir somando aí. O governo teve aprovado hoje a emissão de debêntures por conta da dívida ativa para poder fazer frente, eventualmente, a algumas emergencialidades. Em 300 milhões de reais a mais. A Assembleia, inclusive com o voto da oposição, porque diziam que iriam asfaltar todos os acessos que ainda estavam pendentes nas quase uma centena de cidades gaúchas que não possuem acesso asfáltico, autorizou emprestar de instituições financeiras nacionais e internacionais quase 6 bilhões de reais. O governo deu de mão em quase 800 milhões de reais dos fundos para a cientificidade, para a cultura, para o desenvolvimento da agricultura, para o esporte. Tinha 50 milhões, 30, 24, não importa, vem para cá. Hoje, retirou um projeto que iria solapar 1 bilhão e 300 milhões de reais da CE, para que em 20 anos, por volta de 90 milhões de reais ao ano, o futuro governador tivesse que continuar bancando os aposentados da CE. Já somaram bem? Estamos próximos de 15 bilhões. Bom,
para chegar aos 25 é fácil. Basta chegar 31 de dezembro de 2014, o último dia do governo Tarso, que ganhou no primeiro turno com o voto dos gaúchos, para você verificar que vai ficar um passivo, um rombo de 10 bilhões e 500 milhões de reais do piso do magistério. A diferença entre o que ele paga e aquilo que ele assinou e não cumpriu. Esta é a realidade com a qual nós estamos nos deparando também na Assembleia, que não é diferente do que enfrenta todo dia o cidadão e a cidadã do Rio Grande. Adelicel, sempre muito atento aos movimentos políticos. O que representa neste momento, na relação do Piratini com a Assembleia, o afastamento do PDT do governo do Estado? A gente lastima profundamente, né, Brito? Esse afastamento porque foi um parceiro durante 3 anos e o PDT tem uma relação histórica conosco e está no nosso governo federal. Então, é uma perda de um aliado. No entanto, eu verifico que os seus prefeitos, mesmo eu vejo prefeitos de praticamente todos os partidos, têm uma relação muito cordial conosco, até porque nós temos uma visão republicana. O gabinete dos prefeitos, da qual eu faço parte agora há 1 ano, eu vejo que de fato é a porteira para a entrada no Piratini, onde nós damos condições dos prefeitos acessarem todos os nossos programas. Justamente desse gabinete saiu o titular por Exatamente. ser do PDT. Fez um grande trabalho, pude compartilhar com ele esse último ano e vamos dar continuidade. É claro que a gente perde, como também perdemos com o PSB. O PSB até é um negócio meio estranho, porque o PSB esteve conosco na campanha eleitoral, tem o vice-governador. Então, é claro que às vezes na política brasileira acontecem essas coisas, né? O sujeito continua no governo porque tem o vice, mas vai ter um outro candidato a governador e, no caso da presidência da República, participou de 3 governos do PT e agora vai ter um outro candidato. É legítimo ter candidatos. Até eu diria que se a gente pudesse, deveríamos ter nos primeiros turnos todos os partidos se apresentando. Mas não é essa a realidade do Brasil. O Brasil é diferente, então as alianças são importantes desde o primeiro turno. Mas eu não vejo nenhum prejuízo maior, até porque os seus deputados têm compromissos com o governo, têm compromissos com o Estado e não vão fazer essa bobagem, entende? Porque saíram do governo, votar contra por votar contra porque vão ter um candidato. As realizações que a deputada Marisa destacou na abertura do programa, que tenham dependido da Assembleia, tiveram livre trânsito? Eu acho que nós não temos mais aquela história de que o parlamento fica trancando, obstruindo as coisas dos governos. Isso pode acontecer numa pequena prefeitura, por uma grenalização estúpida que nós ainda temos no Rio Grande do Sul, mas podemos pegar a Câmara Municipal de Porto Alegre. A minha bancada do PT vai votar o Código de Limpeza Urbana que chegou há poucos dias, porque tem que mudar. Ela é obsoleta, tem mais de 20 anos, então tem que fazer mudanças. Então, as oposições estão no seu direito, às vezes, de trancar pauta, de fazer o jogo parlamentar. O que fica ruim é que, por um lado, os executivos, todos, sem exceção, dos seus partidos também foi assim. Quando estavam no governo, demoraram para apresentar um conjunto de projetos, e a Assembleia também é culpada pelo seguinte: os deputados são culpados, como os vereadores são culpados, que ficam, às vezes, discutindo. Eu vejo, por exemplo, aumento salarial da área de segurança. Como tem vários segmentos, é aquela leva, todo dia chega um grupo, vai falar com a bancada A, com a bancada B, quer botar uma emenda aqui, quer mudar ali, etc e tal, e fica aquele rame-rame, entendeu? Não vai para frente, não vai para frente. Então, nós, em última instância, as instituições, a sociedade também é culpada, porque ela pede prazos, ela quer mais tempo para discutir com a bancada A, com a bancada B. Isso acontece, os movimentos sociais são assim também. Agora, claro, tem coisas que trancam. Estou vendo que há uma tentativa de obstruir a votação do mínimo regional, vi algumas outras obstruções, mas eu acho que faz um pouco parte do jogo político. Tá? Agora, nós temos que discutir o Rio Grande do Sul como um todo. E o Rio Grande do Sul não é apenas o executivo. O Rio Grande do Sul é o executivo, o legislativo, o seu judiciário que atrapalha, às vezes, enormemente. Não todo mundo judiciário, mas eu vejo muitas vezes o judiciário fazendo barbaridades. Nós estamos vendo agora, por exemplo,
em nível nacional, a Suprema Corte do Brasil legislando, decidindo quem financia, quem não financia a campanha eleitoral. Por quê? Por um lado, o Congresso Nacional foi leniente, foi relapso, não enfrentou a questão quando devia de enfrentar, aí o Judiciário vai fazer. E outra coisa, os deputados, os parlamentares, mas também os vereadores, aqui em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores é uma loucura. Qualquer coisa é judicializada. Afinal de contas, você foi eleito para brigar, para defender, fazer movimento, mobilizar, pressionar o executivo, né, para votar leis, modificar leis. Não? Então, é muita coisa judicializada também. Então, isso é muito ruim, isso não ajuda. Agora, o Rio Grande do Sul está tendo grandes investimentos. Nós temos aí uma parceria com o governo federal, não é só a 448. Nos próximos dias, nós teremos a 448 funcionando. Vocês vão verificar a diferença que fará no Vale dos Sinos e todo aquele eixo do Vale do Sapateiro. Mas nós temos agora, olha, inclusive tudo demora no Brasil. Olha, a duplicação Porto Alegre, Rio Grande, está indo a todo vapor. E não é qualquer investimento, é muito investimento. A Marisa se referiu ao Porto de Rio Grande, à fabricação de navios, de plataformas. Agora nós vamos ter, já está em andamento, um conjunto de ações aqui no Jacuí. Essa região modificará totalmente, porque também não é só o governo e o legislativo, também a iniciativa privada. É saber captar empresas, como o aumento da plataforma da celulose rio-grandense, a vinda dos caminhões do leste asiático, enfim. Essas são questões fundamentais do desenvolvimento econômico. E nós tivemos um papel importante em nosso governo, essa reestruturação da Secretaria de Desenvolvimento com a Sala do Investidor. Deputado Redecker, noticia-se, eu até confesso, não estou atualizado quanto a hoje, mas até a metade do dia se dizia que chegaria à Assembleia uma convocação extraordinária. O governador não sinalizou, não confirmou? Primeiro, boa noite, Brito, Adeli, Marisa, Giovanni, telespectadores. Há a notícia de que fariam e poderia ser feita uma convocação extraordinária para votar alguns projetos. Piso regional, que já foi dado um acordo de líderes hoje, que estará apto a ser votado na sexta-feira, caso tenha uma extraordinária na própria sexta-feira, e outros projetos. A Assembleia Legislativa, Brito, a relação Assembleia-Governo, pro governo vai bem, obrigado. Para a Assembleia e para o Parlamento não vai nada bem. Esta é a minha avaliação e principalmente a avaliação de quem está lá para discutir o Estado. O Adeli fala aqui, com muita propriedade, em se discutir o Estado do Rio Grande do Sul. E discutir é a discussão entre poderes, entre Executivo, Legislativo e Judiciário. O Legislativo tem esse fim, discutir o que é melhor, o que é pior e levar adiante as discussões de governo. Porém, isso não acontece na Assembleia Legislativa. No governo Tarso, pois é um governo autoritário. Ele encaminha para casa projetos em regime de urgência, isso quer dizer que a partir do dia que ele é protocolado, ele tem 30 dias para ser votado, não passa por comissões de mérito, não podemos avaliar e debater nas comissões e, acima de tudo, tu tem uma condição de diminuição do debate com a sociedade gaúcha e com as categorias. É importante o 62, em alguns casos ele é muito importante, foi utilizado em diversos governos. Só para citar, o 62 no jargão é o projeto em regime de urgência. É o dispositivo lá do regimento que autoriza a urgência. Exatamente, o projeto em regime de urgência. Agora, um governo que manda, no último mês, 92 projetos em regime de urgência. Este ano, o governador mandou 185 projetos para a Assembleia Legislativa. Desses 185, 176 foram em regime 62. 95% dos projetos. E aí, quando nós fomos discutir e pedimos que a base do governo, acima de tudo, o líder do governo, retirasse alguns projetos para que nós pudéssemos ter condições de discutir, não. São importantes para o Estado e o Estado tem que votar de maneira urgente. O que aconteceu? Discutimos, votamos doações de terreno, doações de imóveis, coisa que nós fizemos frequentemente na Assembleia Legislativa, sem os projetos em regime 62. Quando o governo viu, com esta quebra do PSB, do PDT, a sua diminuição da base, começou a ficar preocupado e viu que não teria condições de aprovar os projetos mais polêmicos. E aí começou a retirar os projetos, como é o caso dos projetos do Banrisul, como é o caso da extinção da SUEPRO, da gestão democrática do ensino. Hoje, retirou da CE os exautárquicos que transferia 1,3 bilhões de reais da CE
para o governo. As RPVs, no qual a deputada falou aqui, que é o projeto mais criminoso da Assembleia Legislativa, que o governo protocolou até o presente momento, no meu ponto de vista. Esses projetos que o governo retirou, porque viu que perderia, simplesmente perdeu totalmente o discurso. Porque enquanto o governo diz que tem que ser votado porque é necessário para o Estado, agora a hora que ele não tem chance de ganhar, ele retira, porque não tem condições de ganhar o projeto. Então, essas condições da relação Assembleia Executivo não é bom para a Assembleia Legislativa. Ele tranca a pauta, não deixa que as discussões continuem, porque nas últimas semanas nós não tivemos funcionamento, enquanto tivemos a votação de manhã, funcionamento das comissões de mérito, para poder discutir os assuntos pertinentes do dia a dia da Assembleia Legislativa. Isso nós não tivemos. Nós não temos tempo de debater outros projetos que não são os projetos em regime 62. Então, esta é a cara do governo Tarso vinculada ao Poder Legislativo. E aí eu pergunto para o cidadão que está em casa, qual é a grande obra do governo Tarso? Me diz, vocês que estão em todas as regiões do Estado, avaliem. Na minha região, o Tarso fez isso. Fez uma rodovia nova, fez uma grande obra. Não existe uma grande obra. É um governo que não tem cara. É um governo que tu não sabe a que ele veio. É um governo que se discute muito. Isso é muita verdade. Se discute, recebe muitas vezes os deputados de oposição na secretaria, se leva a discussão à frente. Agora, nós não estamos vendo resultados práticos do governo Tarso. E eu, particularmente, me decepcionei muito como oposição. Porque acreditava que o governo Tarso, pelo alinhamento das estrelas que foi vendido durante uma eleição, nós teríamos um grande governo, porque teríamos a renegociação da dívida do Estado com a União. E tivemos agora o Manteiga trancando a renegociação da dívida, coisa que come 13% da nossa receita corrente líquida. Então, esse alinhamento das estrelas não trouxe benefício algum para o Estado do Rio Grande do Sul, coisa que nós esperávamos que pudesse, sim, ter um benefício. Então, é um governo sem lado, um governo sem cara e um governo que discute muito e não decide nada. E as oposições estão alinhadas? Olha... Ou, às vezes, há um racha também? Há um racha em alguns projetos, sim, que existem opiniões diferenciadas e nós, como oposição, pautamos nos nossos partidos são as nossas linhas que nós buscamos contra ou a favor dos projetos. Agora, nestes projetos aqui, que são 8 projetos que o governo retirou da urgência, são projetos que as oposições estavam alinhadas e que nós derrotaríamos o governo. Agora, eles ficaram com medo de ir para o debate e, acima de tudo, ir para o voto. No próximo bloco, eu vou perguntar inicialmente ao Adelicel se o governo desiste desses projetos que retirou ou isso ficou para mais tarde. A gente já volta.